Senhor, na noite desse dia, o Senhor tem preparado para estarmos na sua casa de adoração e oração. Sentimos falta dos irmãos, mas que bom que você veio. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar. Glória a Deus. Aleluia. Coração. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel e de Judá, capítulo de número 25. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 25. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, farfalhando a Bíblia, louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Jean Carlos. A sua primogênita vai ter, está conosco. Eu não vi ela depois desse anos, mas eu sei que ela está por aqui. Tá bom? Ela era a única e agora ela é primogênita, né? Deus abençoe nosso irmão, nossa irmã Daiane, 15 anos. Deus abençoe toda essa família linda, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A leitura vai ser extensa, mas a mensagem vai ser curta. Do versículo 1 ao versículo de número 9, do capítulo de número 25. Se você achou, vai dizendo amém. Amém. Peço que você redobre a sua atenção na leitura, porque na realidade a leitura já é pregação. Você vai ver por quê. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 25, versos 1 a 9, a palavra do Senhor nos diz assim: Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração como Davi seu pai, mas uma vez confirmado o seu reino em suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei Joás seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo o que está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual disse o Senhor e deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, que cada um seja morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou em Judá, reino do sul, e pôs segundo as famílias sobre chefes de 1000 e chefes de 100 por todo Israel e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar a lança e o escudo. Também tomou de Israel, reino do norte, 100.000 homens valentes, por um soldo de 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele em Jerusalém e disse: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Porém, tu vá só, age, sê forte, pois do contrário, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: mas o que será, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: o Senhor tem muito mais do que isso para te dar. O Senhor tem muito mais do que isso para te dar. Repita essa oração comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Fala comigo. fala comigo Através da tua palavra. através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me
filho do rei Joás e pai do rei Uzias, aquele que, segundo os rabinos, ainda hoje consideram o rei mais querido de Israel depois de Davi. Aqui nós encontramos Amazias, assumindo o trono no lugar do seu pai, com 25 anos de idade. Amazias tinha um sonho, um desejo no seu coração. Ele queria, sim, assumir um dia o trono de Israel, ou o trono de Judá, reino do sul. Mas ele queria que o seu pai lhe passasse o cetro, que o seu pai lhe passasse a coroa, que o seu pai lhe entronizasse no trono, e quem sabe, nos primeiros anos do seu reinado, o seu pai o orientasse, o ajudasse na administração do reino, na administração da guerra, passando toda a experiência para ele, para que ele pudesse ir crescendo aos poucos, antes de perder seu pai. Mas o sonho de Amazias foi frustrado, porque o seu pai enfrentou uma rebelião, uma insurreição dos líderes de Judá, que acabaram matando o seu pai na sua cama. Amazias assume o trono, e aquele sentimento que ele tem é: eu preciso começar com uma reforma do reino, fazendo uma limpeza na liderança do reino, exonerando ministros, exonerando chefes do exército, para que ele não corresse o risco de terminar como o seu pai, porque os conspiradores estavam vivos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que, como ele era um homem temente a Deus, ele não fez como os reis faziam na época. Quando assumiam no lugar do outro, principalmente se o outro foi assassinado, morto, eles matavam os conspiradores e matavam toda a sua família, os seus filhos. Lembra-se que foi por isso que a ama de Mefibosete, quando ficou sabendo que Saul estava morto e havia um novo rei de Israel, ela pega a criança desesperada e sai correndo com ela e acaba tropeçando e caindo. O desespero era: ele vai matar, não conhecendo o caráter de Davi, ele vai matar todos os descendentes de Saul, porque esse é o costume. Mas Amazias, mostrando que ele era temente a Deus, era um servo de Deus, a Bíblia diz que ele recorreu à lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia: pai não paga pelo pecado do filho, e filho não paga pelo pecado do pai. Ele mata os conspiradores e deixa a família e os filhos vivos. Porém, como ele destituiu o seu exército, porque não sabia quais conspiradores ainda existiam, ele precisava tomar uma providência, e ele fez. Ele fez uma convocação geral, um alistamento militar em todo Judá e Benjamim, para que pudesse recompor o seu exército, porque é claro que alguma nação vizinha iria saber que o rei Joás estava morto, que Amazias naquela idade estava assumindo o trono e poderia aproveitar para atacar Judá, como de fato aconteceu. Quem chamou a guerra contra Amazias foi os edomitas, o reino de Edom. Então a palavra do Senhor vai dizer que Amazias faz um alistamento, uma convocação, e levanta um exército de 300.000 homens, todos acima de 20 anos, hábeis na lança e no escudo, porém sem experiência de guerra, porque os seus valentes, os seus generais, ele dissolveu, ele destituiu, ele exonerou. Então ele teve uma ideia: eu tenho 300.000 jovens que são habilidosos com a lança e com o escudo, mas não têm experiência nenhuma em batalha, não têm experiência nenhuma em guerra. O que ele fez? Eu vou até o rio do norte de Israel, e eu vou contratar 100.000 homens. A Bíblia fala varões, dá a entender, gente experiente na guerra. E esses 100.000 homens vão se ajuntar aos meus 300.000 jovens
e o meu exército vai ficar um exército robusto para resistir a qualquer invasão dos inimigos. A palavra do Senhor vai dizer que não foi um contrato de boca, não foi alguma coisa de gaveta, houve investimento. E a palavra do Senhor diz o valor: 100 talentos de prata Amazias pagou para os homens do reino do norte de Israel, especificamente da tribo de Efraim, para que eles viessem compor o exército de Israel. O Dr. Norman Shanklin faz uma observação tremenda. Olha o que Amazias fez. Ele pega 100 mil valentes do reino do norte, e geralmente os capitães dos exércitos daquela época cuidavam de 200, 300 homens. Ele pegou 100 mil, os constituiu como capitão de 30. Cada um deles era responsável por 30 jovens. Então o exército ficava mais robusto, porque de um lado ele tinha a experiência dos 100 mil capitães, e do outro lado ele tinha a força, a juventude, a garra de 300 mil jovens. E ele pagou por isso 100 talentos de prata. Repita comigo: 100 talentos de prata. Eu sei que falar assim fica difícil você deduzir ou conceber qual foi o valor que Amazias investiu. Mas eu vim fazer esse cálculo para você. 100 talentos de prata em dinheiro de hoje é quase 7 milhões de dólares. Em reais, mais de 35 milhões de reais. Mas ele pensou: eu vou ter que investir, porque com 300 mil jovens eu não vou ganhar guerra nenhuma. E ele pagou. Esses 100 mil homens estavam vindo para Israel para treinar os 300 mil de Judá. Estavam vindo para Jerusalém para treinar os 300 mil. E Amazias estava dizendo: que boa solução, meu amigo. Agora eu posso ficar tranquilo. O meu exército vai ter a capacidade de resistir a qualquer invasão. E quando Amazias um dia está tranquilo em Jerusalém, no palácio, aparece um homem de Deus, um profeta do Senhor, que vai a ele enviado por Deus e diz: Amazias, assim te diz o Senhor, não saia para a guerra com esses 100 mil que vieram de Israel, porque Deus não tem aliança com o Israel e muito menos com os efraimitas. Ser forte, ser corajoso, dispensa eles. Agora, se você não dispensar, você vai cair no meio da batalha, porque do Senhor existe a força para levantar e tem a força para abater. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O tema da minha mensagem rápida e sucinta é: Deus é infinitamente mais. Deus é infinitamente mais. Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: irmão, aperta o cinto aí. Vai sacudir, mas vai ser rápido. Duas lições que Amazias precisava aprender, que eu e você também precisamos. Primeira lição: só faça aliança com quem tem aliança com Deus. Só faça aliança com quem tem aliança com Deus. Glória a Deus. Só ande com quem anda com Deus. E foi isso que o Senhor, na repreensão através do profeta, estava dizendo para Amazias: Amazias, fica conectado com quem está conectado comigo. Aleluia. Fique perto de quem me serve e não de quem não me serve.
Eu não sei se a pessoa chegou, se está aqui, ou se é lá da igreja da minha sogra. Mas Deus mandou dizer, às vezes você está insistindo num relacionamento que não vai dar certo. Eu não estou falando só de relacionamento emocional. Eu estou falando de relacionamento, amizade. Que Deus está dizendo, foge disso, corre disso, não vai dar certo. E é difícil. Quando Deus dá essa palavra para a gente, e a gente sabe de quem Deus está falando. Por quê? Porque nós pensamos, como? É meu amigo desde a infância. É minha amiga de faculdade. Morava na minha rua. Eu nem pensava em ser crente, ela já era minha amiga. Mas agora é? Não, foge disso. Você corre um risco muito grande de ter relacionamentos, de se aliançar com quem não tem aliança com Deus. E Deus essa noite mandou lhe dizer, se prepare, porque o desapego de Deus vai descer na tua vida. Você vai ter sumido do seu celular alguns contatos, das suas redes sociais. E Deus manda ele dizer, não adianta procurar a pessoa, tá? Se mudando, você ligar, não vá, porque é Deus que está cortando. Deus manda ele dizer, eu sei que é difícil desapegar de pessoas, desapegar de relacionamentos, desapegar de amizades. Mas Deus mandou ele dizer, eu vou dar uma forcinha para você. Eu vou colocar esquecimento na cabeça dessas pessoas ao seu respeito. Vai subir os seus contatos, a pessoa não vai te procurar e você vai dizer, mas como você esqueceu? É Deus fechando alguns acessos que as pessoas têm sobre a tua vida. E quando Deus fecha acesso, Deus está te dando livramento. Se afasta de quem quer te afastar de mim. Nós vivemos um tempo e uma época em que existem pessoas que querem se relacionar conosco, que têm a capacidade de te fazer lembrar de coisas que você já esqueceu há muito tempo, que você já deixou para trás há muito tempo. Ah, pastor, não sei o que você está falando, eu vou rasgar. A pessoa não te lembra do ralabucho, daquela boate, daquele pagode, daquela geladinha no final da tarde. Meu irmão, foge disso. Anda com quem anda com Deus. Não se relaciona com um crente, até crente, que pode te afastar de Deus. Fica com aquilo que te faz chegar mais perto de Deus. Tem gente que te faz orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, ser mais crente, ser mais fiel, congregar mais, para que o nome de Deus na sua vida seja glorificado. Levanta a sua mão direita e Deus mandou me dizer, eu vou entrar na tua rota. Eu vou entrar na tua rota e vou te desviar de alguns caminhos que estão te levando à morte, à perdição, a desgraças. Eu vou bloquear o caminho e vou endireitar a tua rota para que você chegue a um caminho que seja fiel. Deus mandou me dizer, você pode perder a amizade, mas eu não te perco. Eu não perco a tua casa, eu não perco a tua família. Eu sei, eu quero você comigo. Diga para o seu irmão, meu irmão, eu não sei se já ouviu isso, mas o meu pai dizia, e meu avô antes dele, que quem anda com porco farelo come. Ah, você não entendeu? Quem anda com porco farelo come. Ah, pastor, é meu amigo, é minha amiga, mas eu não faço o que ele faz.
venha com essa. Quem anda com porco, fala. Ah, pastor, fala desse jeito, mas eu não falo. Irmão, se senta junto, daqui a pouco você vai estar falando. Você vai estar fazendo. Porque é por osmose, você acaba pegando trejeitos. Não tem como. Mas Deus me mandou te avisar. Hoje é noite de faxina. Hoje é noite de limpeza já. Você vai sair daqui mais leve. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, porque você só vai ter aliança com quem tem aliança com Deus. Para a alegria do pastor Felipe, já estou terminando. Segunda lição que Amazias precisava aprender e que nós também precisamos aprender. A primeira, só ande com quem anda com Deus. A segunda, fazer o que é certo pode gerar prejuízo. Diga isso para o seu irmão, para ele não esquecer. Meu irmão, fazer o certo pode gerar prejuízo. O homem de Deus chega para Amazias e diz: Amazias, não saia com esses 100.000 que vieram de Israel, da tribo de Efraim. E eu parece que vejo Amazias argumentando com o homem de Deus. Ah, tudo bem, mas se eu obedecer, e o meu dinheiro? E os 100 talentos de prata? Afinal de contas, não foram eles que quebraram o contrato, fui eu. Então eles não têm obrigação nenhuma de me devolver. Como é que fica? Eu vou ficar no prejuízo? A resposta do homem de Deus foi: Amazias, Deus tem muito mais do que isso. Aleluia! Aleluia! Obedecer a Deus pode, e na maioria das vezes, gera prejuízo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém que obedeceu ao Senhor vai ficar com prejuízo para sempre. Aleluia! Ninguém que faz o que Deus manda ficará no prejuízo. Eu prefiro fazer o certo, comendo arroz e ovo, pão e mortadela, do que comer um banquete fazendo errado. E eu chamo de você. Homens que fizeram o que era certo e aparentemente tiveram prejuízo. José, filho de Jacó, conhecido como José do Egito, temente a Deus, fiel, obedeceu ao pai, foi em busca dos irmãos. O que ele revelou? Cisterna seca, que quando foi jogado teve um monte de hematomas e machucados. Foi vendido como escravo para a caravana dos ismaelitas. Foi levado ao Egito como escravo. Chegou à casa de Potifar. E por causa da esposa de Potifar, acabou na prisão. Sendo fiel. Mas qual que prejuízo? Mas a história não termina assim. Por quê? Porque quem faz o que Deus manda não fica no prejuízo. José foi o único na história da humanidade que foi governador do Egito. Ninguém antes foi dele. Antes dele ninguém foi. E depois dele nunca ninguém voltou a ser. Ele foi governador de todo o Egito. Diga, te chamo, vale a pena ser fiel. Porque Deus não deixa ninguém no prejuízo. Quem obedece a ele. Daniel, você lembra dos hebreus? Foi levado para a Babilônia. Foi tirado do centro da sua casa, da sua família. Foi levado como cativo para a Babilônia. Mas quando chegou lá, pela sua fidelidade, pela sua interesse de coração, ele se propôs não se contaminar com os manjares de Nabucodonosor. O que ele ganhou? Cova do leões. Mas isso foi o fim? Não. Daniel foi o único homem na história da humanidade que foi primeiro-ministro de
4 reis diferentes. Primeiro-ministro de Nabucodonosor, primeiro-ministro de Nabonido, primeiro-ministro de Belsazar e depois primeiro-ministro de Dário, o Medo-Persa. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, e quem faz o que Deus manda, quem obedece a Deus, não fica no prejuízo. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar nesta nenhum tempo de restituição de Deus na tua vida. Aquilo que você perdeu, aquilo que você levou como aparente prejuízo, por ser fiel, por ter coração íntegro e servir a Deus, está vindo para a tua mão de volta. E vou lhe dizer, se prepare para encontrar o que levaram de você totalmente diferente. Como assim, pastor? Vai vir com juros, correção monetária, vai vir aumentado, você até não vai reconhecer, mas Deus vai estar me dizendo, eu não fico devendo nada para ninguém, e quem obedece não fica no prejuízo. E se você ganha a prova, ele diga, porque o Senhor tem muito mais do que isso. Lembra-se de Isaac? Isaac estava em Gerar. E lá em Gerar ele plantou e colhia 100 por 1 e foi crescendo. A economia de Isaac ficou maior do que a economia dos filisteus de Gerar. Aí o rei dos filisteus disse: você cresceu demais, filho. Você não pode ficar conosco. Vaza, vai embora. Ele disse: tá bom, eu vou cavar nos poços que meu pai cavou. Vai embora. Ele foi. Aí ele encontrou o primeiro poço que o pai Jacó tinha cavado. Ele começou a cavar. Cava, de repente, puf, saiu água. Quando os moradores de Gerar ficaram sabendo que estava dando água naquele poço, vieram para ele e falaram: Isaac, esse poço aí é nosso. Mas como? Fui eu que cavei, fui eu que lutei, eu que tirei os entulhos, mas esse poço ali é nosso. Bom, quer ficar com vocês? Fica. Eu não vou brigar por micharia. Você está brigando por micharia ou não? Você não briga por micharia? Isaac muda, vai para um segundo poço. Chega no segundo poço, está entulhado. Ele vai lá, cava. Saiu água de novo. Ele falou: agora eu tenho sossego. Chega os habitantes de Gerar e diz para ele: Isaac, esse poço aí também é nosso. Como é que é? Eu falei: cavei. Esse poço também é nosso. Isaac não perdoa mais. Quer ficar no poço? Fica. Deus tem mais para mim. Glória a Deus. Foi no terceiro poço. E no terceiro poço ele cava. De repente, e por aqui eles não compreenderam. Aí você vai falar: mas o que aconteceu? Aconteceu, meu irmão, que ele colocou o nome desse terceiro poço de Rehobote. Sabe o que significa Rehobote? Bem mais largo. Se ele colocou no terceiro esse nome, significa que nos outros dois é estreito. Não é Deus. Diga para o senhor: você vai querer brigar pelo estreito? Você vai esperar aquilo que Deus tem para você. Muito mais do que aquilo que você pensa. Aleluia. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Deus é mais. Eu vou falar com você agora. Deus é mais. Deus é mais em janeiro, mais em fevereiro, mais em março, mais em abril. É mais em junho, mais em julho, mais em agosto, mais em setembro, mais em novembro, mais em dezembro. Deus é mais. É mais na segunda, mais na terça, mais na quarta, mais na quinta, mais na sexta, mais no sábado, mais no domingo. Deus é mais. Ele é infinitamente mais. Porque Ele é poderoso para fazer mais.
3 reis no deserto: o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom. 3 exércitos e 3 reis. Erraram o cálculo, e no meio do deserto que eles estavam atravessando, acabou a água. Não tinha água nem para prosseguir e não tinha água para voltar. Alguém disse: você sabe que por aqui não é um profeta, tu vai chamá-lo. Eliseu. Eliseu veio. E Eliseu pediu para Josafá: me manda um tangedor. Enquanto ele tange, eu vou profetizar. O tangedor começou a tanger. E ele profetizou: aleluia. Cavem nesse vale muitas covas e não poucas. Tem uma coisa: vocês não vão ver chuva e não vão sentir vento, mas as covas vão se encher de água. Todo mundo, mas será? Aí Eliseu disse: e isso ainda é pouco, porque o meu Deus tem mais. Tem infinitamente mais. Infinitamente mais. Meu irmão, essas são as 2 lições da mensagem de hoje. Não se aliança com quem não tem aliança com Deus. E não fica chorando preso, não. Se prepara, porque vem essa missão de Deus para a tua vida. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quem te enganou, quem te passou para trás, quem te feriu pelas costas, pode ter certeza, está nas mãos de Deus. Deus vai fazer infinitamente mais e vai restituir para a tua vida muito mais além de tudo aquilo que você pede e pensa, pelo poder que em nós opera. E se você quer, fica de pé e aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Vamos para o nome do Senhor. Depois o pastor Felipe vai estar ensinando o culto.